That's why we need to learn how to heal the sick, É por isso que nós precisamos aprender como curar os enfermos. so that we can preach the gospel effectively, Então nós podemos pregar o evangelho de uma maneira efetiva. so that we can fulfill the Great Commission. Então nós vamos cumprir com a grande comissão. I believe you need to send out missionaries to other parts of Brazil, Eu acredito que vocês podem enviar missionários para outras partes do Brasil, where it is so dark, where it is so spiritually dark. em lugares que são extremamente difíceis, com trevas espirituais. Now, let's go back to this account. Vamos voltar para essa narrativa. Jesus says, "Bring the boy here to me." Jesus disse: tragam o meu menino. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed from that moment. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. How did Jesus perform the miracle? Como é que Jesus desempenhou o milagre? Did he pray to the Father? Ele orou ao Senhor? No. Não. He rebuked the demon. Ele repreendeu o demônio. He spoke to it with authority, Ele falou com autoridade and the demon left. e o demônio saiu. Then the disciples came and asked Jesus, "Why couldn't we drive it out?" Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Why did we fail? Por que nós falhamos? This is the important question. Essa é a questão importante. Why do we fail Por que nós falhamos when we try to heal the sick? quando nós tentamos curar os enfermos? Why do we usually fail? Por que nós normalmente falhamos? Let's find out. Vamos descobrir. Before we look at the answer which Jesus gave, Antes de nós observarmos a resposta que Jesus disse, let's look at 4 reasons vamos ver 4 razões, that we give to explain why the sick are not healed when we minister to them. através das quais podemos explicar por que os doentes não são curados quando ministramos a eles. When we minister to someone, when we minister to a sick person, Quando nós ministramos a uma pessoa doente and they are not healed, e eles não são curados, how do we explain it? como nós explicamos isso? There are 4 reasons that we give Há 4 razões que nós damos to explain why the person was not healed. para explicar por que a pessoa não foi curada. Let's look at these 4 reasons. Vamos observar essas 4 razões. We say, "Oh, the sick person lacks faith." A pessoa não tem fé, falta fé à pessoa doente. That's why they're not healed. É por isso que não se cura. Have you ever heard of this reason before? Você já viu essa razão antes? See, sick Sim. person lacks faith. A pessoa doente não tem fé. Reason number 2, Razão número 2. the sick person has sinned. A pessoa doente tem pecado. It's the sick person's fault. É um problema da pessoa doente, é uma falta dela. Lack of faith, Falta de fé, sin. pecado. Reason number 3, Razão número 3. we say it's not God's will. Nós dizemos, não é a vontade de Deus. Right? Certo? You're not healed because it's not God's will. Olha, você não é curado porque não é a vontade de Deus. Reason number 4, Razão número 4. it's not God's time. Não é o tempo de Deus. You have to be patient. Você tem que ser paciente. It's not God's time. Não é o tempo de Deus. These are the 4 reasons that the church gives Essas são as 4 razões que a igreja dá to explain why people are not healed. para explicar por que as pessoas não são curadas. There's no other reason. Não há outra razão. Only these 4. Somente essas 4. Now, I am not saying that these are not valid. Eu não estou dizendo que essas coisas não são certas. Sometimes they can be valid. Algumas vezes elas podem ser aplicadas, especialmente Yes. quando ministrando a crentes em pecado. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para você. Let's say there's a believer Vamos imaginar que há um crente and this believer is sick e esse crente está doente and he wants to be healed. e ele quer ser curado. But this believer beats his wife every night. Mas esse crente trai a sua esposa toda noite. Ou bate na sua esposa toda noite.
Is God going to heal that believer if he does not repent? Deus vai curar aquele cristão se ele não se arrepender? No, Não. no. He must repent. Ele precisa se arrepender. Okay? Sometimes believers cannot be healed because they have unforgiveness. Muitas vezes algumas vezes os crentes não podem ser curados porque eles não têm perdão. So sometimes these reasons can be valid. Então, algumas vezes essas razões podem ser aplicadas. But Mas please look at the following. vamos ver o que segue. When we say, oh, the sick person lacks faith, Oh, a pessoa doente tem pecado. the sick person the sick person has sin, A pessoa falta fé e tem pecado. we are essentially blaming the sick person. Nós estamos essencialmente acusando a pessoa doente. Amen? Amém? It's the fault of the sick person. Olha, é a falta da pessoa doente, é pecado You seu. lack faith Falta de fé. and you have sin. E você tem pecado. Okay. Now, when we say it's not God's will, Quando nós dizemos que não é vontade de Deus, or not God's time não é o tempo de Deus to explain why they are not healed, para explicar que eles não são curados, essentially we are blaming God. então essencialmente nós estamos culpando Deus. Amen? Amém? We say, oh, it's not God's will, Não é a vontade de Deus. not God's time, Não é o tempo de Deus. blaming God. Acusando Deus. So when the person is not healed, Então, quando a pessoa não é curada, either we blame God ou nós acusamos Deus, or the sick person. ou a pessoa doente. How nice. Que interessante. How nice. Que bonito. We never blame ourselves. Nós nunca acusamos nós mesmos. No, Não. never. Nunca. I love Jesus. Eu amo Jesus. It's not my fault. Não é minha falha. God doesn't want to heal you. Deus é o que cura Or você. you lack faith. E você falta fé. It's not my fault. Não é minha falha. No, 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 no. Mm-mm. I love Jesus. Eu amo Jesus. Ok? We rarely blame ourselves when the miracle does not take place. Nós raramente culpamos a nós mesmos quando os milagres não acontecem. What reason did Jesus give in this particular situation to explain why the boy was not healed? Qual a razão que Jesus deu nesse caso particular para o menino não ter sido curado? What was the reason? Qual é a razão? Was it because the boy lacked faith? Será que é porque o menino não tinha fé? Maybe the boy had sin? Será que o menino tinha pecados? I'm sure the boy did have sin. But was that the reason why he wasn't healed? Possivelmente ele não tinha pecado, mas era a razão pela qual ele não era curado. What was the reason why the boy was not healed? Por que razão a criança não foi curada? Let's find out. Vamos descobrir. Jesus replied, because you have so little faith. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Whose fault was it that the miracle did not take place? De quem foi a culpa de não acontecer o milagre? Whose fault was it? De quem? Era The disciples. dos The discípulos. disciples. Dos discípulos. It wasn't because it wasn't God's will. Não foi por causa da vontade de Deus. There wasn't a problem with the boy. Não era um problema com o garoto. The problem was the O disciples. problema eram os discípulos. What do we learn from this? O que nós aprendemos disso? Let's not always blame God. Não vamos acusar Deus. Let's not always blame the sick person. Não vamos acusar a pessoa doente. Sometimes it's our fault. Algumas vezes é nossa falta, nosso problema. Why? Por quê? Because we lack faith. Porque nós temos falta de fé. Because we have little faith. Porque nós temos uma fé pequena. That's why the person was not healed. É por isso que a pessoa não é curada. Can you accept this? Você pode aceitar isso? Can you accept this? Amen. It's the word of God. Essa é a palavra de Deus. Now, what kind of faith did they lack? Que tipo de fé eles não tinham? Jesus says, I tell you the truth, if you have faith as a mustard seed.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, they lacked faith as a mustard seed. They lacked. faltava-lhes fé do tamanho de um grão de mostarda. Okay, what is faith as a mustard seed? O que é fé do tamanho de um grão de mostarda? Let's find out. Vamos descobrir. Look what Jesus teaches next. Vejam o que Jesus ensina, né? If you have faith as a mustard seed, Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, you can say to this mountain, você pode dizer para esse monte, move from here to there, mova-se daqui para lá, and it will move. e ele vai se mover. Nothing will be impossible for you. Nada será impossível para você. This is mountain moving faith. Essa, This is mountain moving faith. essa é a montanha se movendo. Mountain moving faith. Faith that Oh, moves sorry. mountains. Essa é a fé que move montanhas. Thank you, Pastor. Thank you. I knew something wasn't right with that. They lacked mountain moving faith. Eles tinham a falta da fé que move montanhas. That's why they failed. É por isso que eles falharam. They had authority. Eles tinham autoridade. Jesus gave them authority. Jesus deu-lhes autoridade. What did they lack? E o que eles não tinham? Mountain moving faith. Fé para mover montanhas. They knew they were supposed to rebuke the demon. Eles sabiam que eles deveriam repreender um demônio. And so I'm sure they did rebuke the demon. E eu tenho certeza que eles repreenderam o demônio. But something was missing. Mas alguma coisa estava faltando. It was mountain moving faith. Era a fé que remove montanhas. That's why we fail. É por isso que nós falhamos. If it is our fault, Se é nossa falta, we fail because we lack mountain moving faith. nós falhamos porque nós não temos a fé que move montanhas. We already have the authority, Nós já temos autoridade, but we lack faith. mas nós temos falta de fé. We do not give the command with mountain moving faith. Nós não damos a ordem com a fé que move montanhas. So we need to grow in mountain moving faith. Então nós temos que crescer na fé que move montanhas. How do we grow? Como nós crescemos? One more verse. Com um propósito. This kind does not go out except by prayer and fasting. Versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. The disciples were not praying and fasting enough. Os discípulos não estavam orando ou jejuando o suficiente. And as a result, their faith was small. E como resultado disso, a sua fé era pequena. Their mountain moving faith was weak. A sua fé que move montanhas era fraca. They needed to pray and fast more. Eles tinham que orar e jejuar mais. Because when you do that, Porque quando você faz isso, your faith grows. a sua fé cresce. Your mountain moving faith grows. A fé que cresce, que move montanhas cresce. Okay? Ok. Now, greater mountain moving faith comes from prayer and fasting. Então, a fé que move montanhas vem com oração e jejum. Now, tomorrow, Amanhã, okay, keep going. One more. Tomorrow we're going to study the nature of mountain moving faith. amanhã nós vamos estudar a natureza da fé que move montanhas. Because this is what is missing. Porque isso é o que está faltando. This is what we lack. Isso é o que nós temos faltante. But tonight, Mas hoje, we're going to do a demonstration. nós vamos fazer uma demonstração. And we're going to practice what we have been learning. E nós vamos praticar o que nós temos aprendido. Okay? We're going to minister healing to the sick. Nós vamos hoje ministrar cura aos enfermos, As we have studied. como nós temos estudado. And sick people will be healed. E pessoas enfermas serão curadas. So please stay if you can. Então, por favor, permaneça se você Because puder. now you will do it. Porque agora você vai fazê-lo. Now, what is mountain moving faith? Agora, o que é essa fé que move montanhas? Mountain moving faith is faith without a doubt. A fé que move montanhas é fé sem dúvida. How would God move a mountain? Como é que Deus move montanhas? How would God move a mountain? Como é que Deus move as montanhas?
would he say, quando ele